valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado para participar deste momento da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e hoje com a presença dela, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Prática do bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Primeira Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 15. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino, antecedendo qualquer disputa. Convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se, por se haver transformado Ele próprio em divina luz. Dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura. Localizou-nos a cegueira,
e amparou-nos ainda mais. O Terceira Chamada, aqui na Rádio Clube do Pará, iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 22 anos. Até hoje, foram produzidas 1.296 edições. Rádio Clube do Pará, sempre preocupada com você, querido ouvinte. Afinal de contas, estamos no planeta escola. Devemos ter o dever e o direito de ser feliz. E o Grupo RBA, junto com este programa Terceira Chamada, leva sempre conhecimento à luz da doutrina espírita, sabendo sempre que nós somos aquele projeto de Deus feito para a felicidade. Então fique antenado conosco até o final desta edição, pois tem conhecimento para lhe dar qualidade de vida. Vamos a uma curiosidade. Olha só essa. Você tem mania de reinar, como diz o andrajo popular com as pessoas? A ciência explica. A parte cerebral que reage à fofura é a mesma que reage à agressão. É por isso que às vezes temos vontade de apertar coisas fofas. Explicado. Mas vem o Espiritismo ensinando quem é que comanda toda essa parafernália corporal? Somos nós, almas imortais. Menos violência, mais carinho. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo, coletâneas de mensagens com ele, Pedro Cardoso. Depois eu volto. Olá, amigos. Somos de origem divina. Somos um projeto de Deus, criados para a felicidade. E a felicidade é uma realização interior de cada um de nós. Na sementeira da reta conduta e da harmonia do pensamento positivo. Muita paz. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaque, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a AD, possui em suas plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Você quer ficar antenado no que está acontecendo no movimento espírita? O endereço é facílimo das redes sociais, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, você vai fazer uma viagem ao mundo dos acontecimentos. Lá contém as palestras espíritas realizadas pelos nossos expositores. Também o endereço de instituições espíritas. De repente, pode ter uma pertinho de você e você não está sabendo. Olha essa. Esta semana, eu, Douglas Lopes, estarei na próxima quinta-feira no Centro Espírita Amor a Maria. Falando de quê? Sobre a família. A família, Escola da Alma. Será? Você quer saber o endereço? Então eu não vou dar, porque eu quero que você vá lá nas nossas plataformas digitais. E não se esqueça de dar aquele joinha, de curtir, compartilhar. Também, se você quiser algum assunto a ser abordado aqui no Terceira Chamada, vá lá na página Mensagens e interaja conosco, como faz sempre o nosso querido amigo Jonathan Paulino, do bairro do Marco, e tantos outros. Então fique ligado, antenado nas coisas que estão acontecendo no movimento espírita. E já uma informação, no mês de junho, o Centro Espírita Videira de Luz de Salinópolis estará promovendo um ciclo de palestra em comemoração aos seus 6 anos de existência. Então vamos ficar antenado, porque o movimento espírita está fazendo e acontecendo.
Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso Cancioneiros da Paz. A paz, fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se tu queres um mundo feliz, feliz, vamos juntos na corrente formar. Se tu queres um mundo feliz, feliz, vamos juntos a corrente formar. Nós queremos a paz, queremos a paz, busquemos a paz, queremos a paz. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Busquemos a paz, queremos a paz, busquemos a paz, queremos a paz. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Para o mundo inteiro mudar, mudar, alcançando a mais distante nação. Para o mundo inteiro mudar, mudar, alcançando a mais distante nação. Busquemos a paz, queremos a paz, busquemos a paz, queremos a paz. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Busquemos a paz, queremos a paz, busquemos a paz, queremos a paz. Busquemos a paz, queremos a paz, busquemos a paz, queremos a paz. Para o mundo inteiro mudar. Vamos a mais uma curiosidade? Curiosidade científica, cérebro, cérebro, cérebro. Querido ouvinte, você já olhou para as pessoas e levou um tempo para saber se aquela companhia é agradável ou não? Não se preocupe não, isso é uma condição do cérebro. Olha só, o cérebro leva entre 90 segundos a 4 minutos para decidir se você gosta ou não de alguém. E novamente falamos, sabe quem é que comanda isso? Somos nós, almas imortais. Às vezes nós damos aqueles estalos de reencontros reencarnatórios. E quando a gente passa essa informação para o cérebro demora um pouco para digerir tal informação. Fique ligado, porque ciência é um direito de todos.
Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Minutos de sabedoria de Carlos Torre Pastorino, com ela, Márcia Libonati. Palavras de otimismo. Não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Quando vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável: só Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça: quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação do norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 7 de maio de 2023. Palmirinha foi vendida pela mãe e espancada pelo marido. A apresentadora viveu anos difíceis até se tornar famosa e conhecida no Brasil todo. Autor, Folha Prestes. Morta neste domingo, dia 7, aos 91 anos, a cozinheira e apresentadora de TV Palmira Nery da Silva Onofre, a Palmirinha Onofre, teve uma infância marcada por tensões familiares e trabalho, conforme relatou em seu livro de memórias, A Receita da Minha Vida, de 2001. Nascida em Bauru, no interior paulista, Palmirinha disse ter vivido até os 6 anos sob fortes agressões. A mãe batia nela com frequência, ao ponto de o pai, para protegê-la, entregou a criança a uma viúva francesa que viveu em São Paulo. À época, Palmirinha tinha entre 6 e 7 anos. Ela se tornou dama de companhia da estrangeira e não gostava que a atrelasse a figura de uma criança explorada, mesmo que trabalhasse de porta em porta para recolher comissões que a francesa faturava como dona de uma agência de empregados domésticos. Foi com ela que aprendi tudo o que sei, dizia a cozinheira, anos mais tarde, até falar no telefone. Em troca do trabalho realizado pela menina, a francesa depositava dinheiro em uma poupança que Palmirinha teve acesso só quando adulta. De olho no dinheiro da filha, a mãe chegou a reaparecer em sua vida, mas nunca conseguiu sacar os recursos. Palmirinha contava que mais tarde, na adolescência, foi vendida sexualmente por sua mãe para um homem, mas escapou do desconhecido com a ajuda de uma tia. Ela então se casou aos 19 anos, dando origem a um relacionamento que anos mais tarde descreveria como doloroso e cheio de traições. Seu surgimento na TV veio em 1993, na Record, no programa Note e a Note, de Ana Maria Braga. Desde então, passou a ser uma das cozinheiras mais famosas da TV. Palmirinha morreu por complicações em decorrência do agravamento de seus problemas renais crônicos. Ela deixa 3 filhas, 6 netos e 6 bisnetos. Informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgados em breve. Olha, são depoimentos de pessoas, né, que, apesar de uma vida sofrida, tiveram uma vida reta, acreditando em Deus. São almas nobres que reencarnam
para mostrar para todos nós de que, por mais que a vida lhe presenteie com dificuldades, você deve ser o quê? Uma pessoa confiante em Deus. E vem o Espiritismo esclarecer todas essas coisas. Toda alma que passa por uma vida cheia de sofrimento são almas que têm algum débito perante a sua consciência e aceita passar por essas tribulações, mas tendo já o seu alcance moral e as suas realizações como alma sublimada. Então, ela nos deixou, nesta reencarnação, um exemplo vivo de que nós não podemos nos rebelar com Deus, mas confiar de que a vida, ela nos dá presentes quando nós insistimos nas coisas boas. Não é, Márcia de Bonatti? Beleza, eu tenho uma experiência própria, né, Douglas? A tal da insistência, ela te dá uma lição de vida, né? O tanto que a gente aprende no Espiritismo, que eu aprendi com a minha vida, me dá uma ideia de que eu posso mais, cada vez mais, com ensinamentos, com experiências, vidas, que o próprio Douglas sabe me dizer muito bem, né? A experiência do Espiritismo com a vivência, principalmente, né? E o conhecimento dos livros, né? Com as experiências das pessoas, com a minha própria experiência, em perceber que o meu corpo evolui, que a minha mente evolui e que eu posso evoluir mais acreditando em mim, na fé que eu tenho e no conhecimento que eu adquiro. Muito bem, muito bem. Agora, um detalhe em cima desta matéria, querido ouvinte, é a questão muito bem sobre a lei da reencarnação. Veja lá. Ninguém sofre por acaso. Ninguém sofre por acaso. Então, pessoas que hoje têm uma vida bastante tumultuada, com seus percalços, são pessoas que, de uma certa forma, plantaram isso em um determinado tempo, lá atrás. Então, hoje tem pessoas que tudo está dando certo e está até abusando da dita sorte. Tome cuidado. Busque ser justo. Busque fazer as coisas, não esqueça a sua religiosidade, vá à sua igreja, comungue lá, católica, protestante, umbandismo, ciência espírita, para saber se você está fazendo a coisa certa. Se não estiver, reveja logo esse assunto. Sabe por quê? Em próximas existências, você poderá ter limitações. Você poderá passar por situações. E aí, como é que fica? Então, essas reflexões também nos remetem ao estudo da lei da reencarnação. Vamos buscar sempre procurar saber se o que eu tenho hoje eu estou fazer valer a justiça de Deus perante a mim e perante ao meu próximo. Graças a Deus veio o Espiritismo, porque tem muita gente aí que está passando por algumas situações e acha que Deus é injusto. Se nós olharmos pela ótica da imortalidade da alma e pela lei da reencarnação, a coisa está seguindo o quê? A famosa lei, plantio e colheita, o toma lá da cá. Mas e aí? Eu vou ficar chorando? Eu vou ficar reclamando? Eu vou ficar desdenhando as coisas? Negativo. Faça igual fez a nossa Palmirinha aí, que trouxe belíssimas aulas de culinária, deixando um legado e aprendizagem para muita gente aí. Então, vamos reavaliar o nosso comportamento para que também obtenhamos sucesso na vida, acreditando em Deus, entendendo a sua natureza e nos colocando nesse contexto todo. Sucesso sempre e confiante que Deus está sempre conosco. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música. Vamos recordar ele, Zito Borborema, as coisas lindas de Belém. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas,
do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Eu já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Não falei do sol mais quente que há, não falei da lua mais bela que tem. Do rio Amazonas, Colosso de lá, Guarajá, Marajó, monumentos também. Do seu seringais e da chuvinha gostosa, e tem hora certa, isso é coisa de lá. Catinga de mulata, erva cheirosa, que perfuma morena que tem no Pará. Eu já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Eu já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Lá de Salvaterra também vou falar, pedaço de Soria onde eu fui morar. Do chapéu virado, praia lá do Mosqueiro, aonde eu passava o domingo inteiro. Voltando a Belém, não esqueço a Conto, a cor famosa do Rio Guamá. Telegrafo Souza, Pedreiras também, aonde fiz muitas faras em noite de além. Não falei do sol mais quente que há, não falei da lua mais bela que tem. O rio Amazonas, Colosso de lá, Guarajá, Marajó, monumentos também. Do seu seringais e da chuvinha gostosa, e tem hora certa, isso é coisa de lá. Catinga de mulata, erva cheirosa, que perfuma morena que tem no Pará. Eu já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Eu já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Lá de Salvaterra também vou falar, pedaço de Soria onde eu fui morar. Do chapéu virado, praia lá do Mosqueiro, aonde eu passava o domingo inteiro. Voltando a Belém, não esqueço a Conto, a cor famosa do Rio Guamá. Telegrafo Souza, Pedreiras também, aonde fiz muitas faras em noite de além. Vamos a mais uma curiosidade? Curiosidade sobre o cérebro. Olha essa. Após a morte, o cérebro continua vivo até 7 minutos. Fazendo o quê? Reproduzindo memórias contínuas em forma de sonhos. É a vida material dando sinais de transformação e a alma entendendo que o corpo de carne é um depósito de informações. Fique de ouvido na ciência, porque ciência é um direito de todos e acalma muitos corações. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorini. Não pense que abandonar a vida poderá resolver seu problema. Ao contrário, vai complicá-la ainda mais. Não seja covarde. Enfrente a luta, que todos os seus esperam de você a coragem de lutar até o fim. Não fuja do campo de batalha, justamente na hora em que o combate se torna mais aceso. Seja corajoso. Não fuja às responsabilidades que você assumiu. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano. Sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma
com 5 livros básicos. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra. Elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 958. Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? E eis a resposta dos imortais: porque o nada não existe. Veja lá, querido ouvinte, que está aqui antenado no programa Espírita Terceira Chamada. É instintivo a nossa ideia da existência de Deus. Por mais que a pessoa ela diga que Deus não existe, mas ele sabe que Deus existe. Sabe por quê? Porque nós somos almas reencarnantes, nós somos um acúmulo de experiências. O que faz com que a pessoa ela diga que Deus não existe é a simples revolta com as leis de Deus, a não aceitação de algumas situações dentro da sua vida. Exemplo, nós tivemos na história do Espiritismo a figura de Jesus Gonçalves, que deixou um rastro de muitas aprendizagens. Ele, antes de se tornar espírita, ele era ateu. Ele não aceitava e não conseguia compreender por que a mãe dele morreu aos 3 anos de idade. Por que ele foi morar com o tio? Por que chegou a hanseníase nele? Ele, depois de casado, constituindo família, e tudo isso ele questionava, mas ele aceitava de que ele não deveria ser uma pessoa incorreta. Ele teve uma vida muito dolorosa, a exemplo da Palmirinha, do nosso diário online. Mesmo passando por todas aquelas desgraças, Jesus Gonçalves, ele tinha na alma a certeza de que deveria ser uma pessoa correta. Foi aí que aos 43 anos ele conheceu o Espiritismo e ele pôde entender dentro do Espiritismo, dentro da lei da reencarnação, que nós já tivemos outras existências. Então ele sabia que tinha algo que ele precisava entender e aí ele passou a amar a Deus. No que diz respeito ao nada, as pessoas elas sentem medo, mas elas sabem que na realidade o nada não existe. Existe alguma coisa depois da morte, da tão dita morte. Porque de uma forma intuitiva, nós sabemos que somos imortais. Então até mesmo você, querido ouvinte, que não quer acreditar nisso, mas instintivamente você sabe que ninguém morre. Você sabe que vai deixar... Tanto é que tem gente que faz promessa, né, Márcia de Bonatti, quando diz, olha, quando eu morrer, mas não te preocupa, de onde eu estiver, eu estarei te assistindo, não é verdade? Verdade, acontece muito. Acontece muito. E olha só, a própria Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela tem alguns textos fascinantes. E encontramos em Jó, olha, Antigo Testamento, Jó, capítulo 3, versículo 3. Pereço o dia em que nasci, e a noite que se disse, foi concebido um homem. Quer dizer, a noite que nasci, reencarnação, a noite que parti, mas também ele tem a certeza que ele olha para o corpo e diz, foi concebido um homem nesta vida. E a vida, ela prossegue. E nós devemos ter realmente essa ciência de que ninguém morre, né, Márcia? Sim, com certeza. Os nossos amores, marido, mulher, filhos, netos, esses sentimentos, eles continuam. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita e não se esqueça nunca,
Somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Agora é tempo de música. Fique com Clésio Tapete. A arte a serviço do bem e do belo. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Só nas caixas, depois eu volto. De beleza absoluta só Deus, de bondade absoluta só Deus. Tudo mais tem uma relativa beleza, buscando o bem na harmonia do Criador. E de pregai, diz o nosso Mestre Jesus, e de pregai com a arte e com vossa luz, e de pregai com vosso amor. E de pregai, diz o nosso Mestre Jesus, e de pregai com beleza, graça e luz, e de pregai com vosso amor. A arte deve ser o belo, criando o bem. A arte a serviço do belo e do bem. A arte deve ser o belo, criando o bem. A arte a serviço do belo e do bem. Cada um tem a sua própria beleza. Cada um tem um dom, uma missão. Vamos em busca da perfeição, da pureza. Multiplicar os talentos que temos nas mãos. E de pregai, diz o nosso Mestre Jesus, e de pregai com a arte e com vossa luz, e de pregai com vosso amor. E de pregai, diz o nosso Mestre Jesus, e de pregai com beleza, graça e luz, e de pregai com vosso amor. A arte deve ser o belo, criando o bem. A arte a serviço do belo e do bem. A arte deve ser o belo, criando o bem. A arte a serviço do belo e do bem. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, a Casa Mental. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A Casa Mental. Nossa mente é como uma casa. Pode ser grandiosa ou pequenina, suja ou cuidadosamente limpa. Depende de nós. Você já observou como agimos com relação aos pensamentos que cultivamos? Em geral, não temos com a mente o cuidado que costumamos dispensar aos ambientes em que vivemos ou trabalhamos.
Quem pensaria em deixar sua casa ou escritório cheio de sujeira, acumulando lixo ou tomado por ratos e insetos? Certamente ninguém. No entanto, com a casa mental somos menos atenciosos. É que permitimos que pensamentos infelizes e maus sentimentos encontrem morada em nosso coração. E como fazemos isso? Agimos assim quando permitimos que tenham livre acesso às nossas mentes os pensamentos de revolta, inveja, ciúme, ódio. Ou quando cultivamos desejo de vingança, rancor e infelicidade. Nesses momentos é como se enchêssemos de sujeira a mente. Uma pesada camada de pó cobre a alegria e impede que estejamos em paz. Além da angústia que traz, a mente atormentada influencia diretamente o corpo, acarretando doenças e sofrimentos desnecessários. E pior, contribui para o isolamento. Sim, porque as pessoas percebem quando não estamos bem espiritualmente. O azedume de nossas palavras, o rosto contraído, tudo faz com que os outros desejem se afastar de nós, agravando nossa infelicidade. E o que fazer para impedir que isso aconteça? A resposta foi dada por Jesus: orar e vigiar. A vigilância é essencial para quem deseja a mente saudável. Nossa tarefa é observar cada pensamento que se infiltra, analisar a natureza dos sentimentos que surgem. E, principalmente, estar alerta para arrancar como erva daninha tudo o que pode nos prejudicar. Dado esse primeiro passo, que é a vigilância, é importantíssimo estar atento para a segunda recomendação de Jesus: a oração. Quando identificamos dentro de nós os feios sentimentos, as más palavras e os pensamentos desequilibrados, sempre podemos recorrer à oração. A prece é um pedido de socorro que dirigimos ao Divino Pai. Quando nos sentimos frágeis para combater os pensamentos infelizes, é hora de pedir auxílio a Deus. É tempo de falar a Ele sobre a fraqueza que carregamos ou a tristeza que nos abate. É o momento de pedir força moral. E o Pai dos Céus nos enviará o auxílio necessário. Mas, de nossa parte, é importante não haver acomodação. É preciso trabalhar para ser merecedor da ajuda que Deus nos manda. Como fazer isso? Contrapondo a cada mau pensamento os vários antídotos que temos à nossa disposição: as boas atitudes, o sorriso, a alegria, as boas leituras. Em vez da maledicência, a boa palavra, as conversas saudáveis. No lugar da crítica ácida, optar pelo elogio ou pela observação construtiva. Se surgir um pensamento infeliz, combatê-lo com firmeza. Não se deixe escravizar. Se alguém o ofender ou fizer mal, procure perdoar, esquecer. E peça a Deus a oportunidade de ser útil a essa pessoa. Não esqueça: todo dia é excelente oportunidade para iniciar a limpeza da casa mental. Comece agora mesmo. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Viu a mensagem? Casa mental, devemos cuidar da forma como estamos pensando, porque se nós não cuidarmos, o que acontece? Buga, o nosso cérebro buga. Então nós devemos entender que somos espíritos imortais, assim como nós mexemos nas parafernálias tecnológicas e qualquer erro dá bug nos nossos aparelhos, assim é o nosso corpo de carne. E a oração é esse momento que temos de ajustar alguma coisa no nosso campo mental. Também tendo aquele link com Deus e as forças belíssimas da natureza. Esse convite sempre nós fazemos aqui no Terceira Chamada. Sabe por quê? Hoje nós sabemos que o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós,
almas imortais. E no momento da oração, você vai mobilizar essas energias e elas vão ganhando uma expansividade, atingindo seus familiares, seus amigos, seu local de trabalho. Então, ponha uma coisa em mente. Muito você pode, a partir da força de vontade muito bem direcionada. Também tem os nossos amigos espirituais de plantão. E eles, esses espíritos bons, colocarão elementos medicamentosos na sua água, também fortalecendo o campo eletromagnético do seu lar, do seu local de trabalho, da rua, onde quer que você esteja pensando neste momento. Esses benfeitores captam esse seu pensamento e lhe auxilia a fortalecer ainda mais esses ambientes. Sem esquecer daquele pessoal de toda a parte do planeta que está antenado, ligado agora na Rádio Clube, Programa Espírita Terceira Chamada. E aqui em Belém do Pará, eles farão parte, sim, conosco, dessa força de pensamento positivo. Sabe quem são? Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, o Góis e a Léo na Sacramenta, João Renato lá no Conjunto Marex, a família Matias, Jacira, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro e os garotos, a rapaziada antenada, os jovens, Tiago, Nicolas e Nicael, todos membros da família Matias ali no bairro da Sacramenta, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, em São Brás, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos. Também temos ouvintes lá em Ananindeua, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos, Patrick e Vanessa e suas netinhas, Cecília e Heloísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família lá na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, meu querido amigo Fábio Ferreira, sua esposa Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, conhecido no meio social como Miguelzinho, Jonathan Paulinho, que sempre está contribuindo com suas pesquisas aqui para o Terceira Chamada, e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Al Silva lá no Conjunto Beija-Flor, antenado, ligado e plugado com seu radinho de pilha, na frequência da Rádio Clube do Pará. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Vamil Silva em Barcarena e aos amigos aqui da RBA, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Fábio Cebolinha, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Pai Nosso. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo.
Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile e não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Márcia Libonati, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização: Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo. Lembrando, Francisco de Assis, tome cuidado com a sua vida, pois talvez ela seja o único evangelho que as pessoas consigam ler. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa, na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.